Então, vamos lá, seguir adiante. Cálculo no Excel, importante lembrar, né? Cálculo básico no Excel, deixa eu só bloquear isso aqui, pronto. Então, cálculo básico no Excel, né? O que que acontece? Cálculo básico no Excel eu faço com fórmula. Eu também posso usar função, mas a gente inicia com fórmula. Lembrando que todo cálculo inicia com sinal de igualdade. É diferente do que a gente aprende na escola. Na escola a gente aprende o seguinte, né? Na escola a gente aprende o seguinte. Deixa eu abrir aqui o Microsoft Excel, né? Na escola a gente aprende o seguinte, não pode esquecer isso aí. O Microsoft Excel está abrindo aqui. Na escola a gente aprende da seguinte maneira, né? Aprende assim, né? 2 mais 2 igual a... Opa, 2 mais 2 igual a 4, logicamente. Só que quando eu pressionar Enter, não vai acontecer nada, né? No Excel, você não faz o cálculo da mesma forma que você fazia na escola, que você aprendeu. Você ia colocar 2 mais 2 igual a 4, não é isso? Só que no Excel não é assim. No Excel a gente faz diferente. No Excel, né? No Excel não é assim. No Excel a gente começa o cálculo toda vez com sinal de igualdade. Então, falei para vocês, põe isso no automático, não esquece. Talvez é o comando mais importante que você tem no Excel. No Excel, o cálculo começa com o sinal de igualdade. Se eu quiser fazer o cálculo de 2 mais 2, eu vou fazer assim, ó, igual 2 mais 2. Pronto. Aí sim, ó. Agora tá certo, comecei com igual. Porque quando eu digito igual no início da célula, eu estou indicando para o Excel que ele vai fazer um cálculo. É como se eu estivesse falando com o Excel. Excel, eu tô falando com o Excel agora. Excel, calcula para mim quanto é que é 5 vezes 7. Então é assim. A gente aprendeu na escola que o cálculo eu começo assim, né? 5 vezes 7 igual a 35. No Excel é diferente. No Excel começa com um sinal de igualdade, certo? Não pode esquecer isso aí. Cálculo no Excel eu começo com um sinal de igualdade. Já põe isso no automático. Se não lembra, se esqueceu isso aí, olha, cálculo, sinal de igualdade. E aí o que que acontece? Eu tenho que observar a planilha, eu tenho que entender os dados da planilha. Uma aula que a gente teve, a primeira aula, eu disse assim: olha, posição relativa. Abriu a planilha, para, dá um tempinho. Observa o que, que tem na primeira coluna, na segunda coluna, na terceira coluna. Observa os dados, observa qual é o tipo de planilha. Ah, é uma planilha com nota de aluno? Ah, é uma planilha com lista de compra? Ah, é uma planilha com folha de pagamento, com orçamento? Observa bem os dados que tem na planilha. Bora pegar esse exemplo aqui que nós tínhamos feito. Deixa eu ampliar aqui para que vocês possam ver, né? Então, aqui, como se fosse aquela lista de preços básicas, né? Eu vou até apagar isso aqui para não ficar confuso. Aquela lista de preços básicas, cesta básica aqui, ó. Na coluna B, vou até tirar isso aqui também, tá? Na coluna B, o que que eu... Tirar isso aqui também, de novo. Oh, meu Deus do céu. Pronto, vamos lá. Na coluna A, o que que eu tenho? Eu tenho o nome dos produtos. É como se fosse uma lista de compra, né? Arroz, feijão, café, açúcar, né? Uma lista de compras. Na coluna B, eu tenho a quantidade. Então, olha só. Arroz, ele comprou 4 quilos de arroz. Feijão, ele comprou 2 quilos. Café, 3 pacotes, e assim sucessivamente. E aqui eu tenho o preço unitário. O preço unitário do arroz é 3,57. Aqui deveria estar em formato de moeda. Prontinho, para ficar mais fácil. Agora dá para entender. Então, arroz. Foram 4 quilos de arroz, 4 sacos de arroz. Não interessa qual é, né? Tá. Feijão. Foram 2. Preço unitário. Eu estou vendo aqui o preço unitário. Então, olha só, o arroz. O preço unitário é 3,57. Mas ele não comprou 3, ele não comprou um, ele comprou 4. Então, aqui é muito básico isso. Eu vou multiplicar. Como eu vou multiplicar? Como é um cálculo, eu começo com um sinal de igualdade. Então, igual, aí eu clico na célula onde tem a quantidade. A célula que tem a quantidade é a célula B3, né? Como eu vou multiplicar? Eu vou usar um operador. E aí, não pode esquecer os operadores. Os operadores são chamados operadores aritméticos. No Excel é operador aritmético. No caso da multiplicação, eu vou usar o asterisco. Aqui, ó. No caso da multiplicação, eu vou usar o asterisco. Beleza? Então, no caso da multiplicação, eu vou usar o asterisco, né? Beleza? Então, vou usar o asterisco, né?
B3 vezes, e eu vou clicar na célula onde tem o preço unitário, que é C3. Então, eu estou clicando nas células, o Excel vai pegar o valor que tem na célula. O valor que tem na célula B3 é o 4. Ele vai multiplicar 4 vezes o valor que tem na célula C3, que é 3,57. Então, ele vai multiplicar 4 vezes 3,57, ou seja, B3 vezes C3. Aí você pressiona Enter. Está aí o valor, R$ 14,28. Bora fazer esse outro cálculo aqui. Agora é B4, porque eu estou na linha 4, vezes 11,57, que é o preço unitário do quilo de feijão. Sei lá. Né? De novo aqui, ó, igual, né? Vezes. Ou seja, se você lembrar que você tem que digitar o igual, depois clicar na célula e usar o operador, você tem que lembrar qual é o operador. O operador é o asterisco. A pessoa pode chamar de símbolo, de sinal, chame como quiser. Você só tem que lembrar que vai fazer desse jeito. Aqui vai ser a mesma coisa, vezes, pronto, né? Então, muito simples isso aí, né? Beleza? Muito simples isso aí. Agora, aqui embaixo, vocês podem ver que ele está pedindo total geral. E o total eu vou expressar nesta célula que está vazia. Então, eu só posso fazer uma coisa aí, eu só posso somar. Eu só tenho que. Não tem outra coisa para fazer a não ser somar isso aí. Né? Aqui ele está pedindo valor total, mas presta atenção, eu multipliquei. Então é uma situação diferente. Ah, professor, o senhor falou que toda vez que tiver total é soma. Eu falei, mas dependendo de como estão os dados. Eu falei isso, lembra muito bem. Né? Então você não vai somar 4 mais 3,57. Não tem como somar 4 mais 3,57. Tem como multiplicar, que são 4 quilos de arroz vezes 3,57, que é o valor unitário. Então aqui eu vou somar. E se eu vou somar, para tornar isso automatizado, mais fácil, eu uso a função soma. Então, igual soma. Abre parênteses e seleciona tudo isso aqui. Passa em argumento. Agora, tem situações que nós vamos ter que fazer, né, o cálculo de porcentagem, que também é considerado um cálculo que é na parte de conhecimento básico do Excel. A porcentagem você vai fazer como se fosse uma regra de 3. Vamos pegar esse exemplo aqui. Nesse exemplo, o que é que nós temos aqui? Nós temos na coluna A os produtos. TV de 29 polegadas, DVD, home theater, geladeira. E na coluna B eu tenho o preço. A TV custa 1.989, o DVD 596. Só que na coluna C eu tenho o valor do reajuste, o percentual de reajuste, desculpa. Né? Então ele quer que calcule o preço final. A TV custava 1.989. Ela sofreu um reajuste e eu quero saber qual é o valor total. Qual é o preço dela reajustado. Como é que eu vou fazer? Tem aqui do lado. Nós fizemos isso lá na escola. Igual o preço, que é isso aqui, né? Mais. Só que agora, como eu vou multiplicar, eu vou ter que abrir parênteses. Então, mais, aí eu abro parênteses, o preço novamente, vezes o percentual de reajuste. Então, para entender melhor, eu digitei igual, eu cliquei em B4, que é 1989, mais, como eu estou reajustando, então vai ser mais, reajuste, mais. Né? Eu estou reajustando, estou colocando mais 10%, estou colocando mais 10%. Mais, abre parênteses, o preço vezes 10%. Então, primeiro é o valor e depois é o valor do reajuste. Aí pressiona Enter. Então, ficou com 2.187 preço final. De novo, então, valor mais, né? Abre parênteses, o valor vezes o preço do reajuste, vezes o percentual do reajuste, né? Beleza? Para esse aqui de baixo, o cálculo é igual. A diferença é que, em vez de usar mais, como aqui é um desconto, eu vou usar menos. É como se você tivesse comprado algo e o cara está descontando. Ele está tirando. No caso, ele vai tirar aqui 8%. Então, vou calcular assim: ó, o valor do videogame, que é 1.745, menos. Aí, abre parênteses, o valor vezes 8%. Né? Então, é o valor dele, 1.745, menos 1.745 vezes 8%. Vai dar menos, né? Vai dar ali em torno de 1.600 e alguma coisa, 1.605. Fazer esse outro aqui de novo. Então, igual o preço menos, olha lá, desconto.
né? Aqui ele está colocando desconto, lá em cima ele está colocando a palavra que ele está colocando é desconto, e aqui ele está colocando reajuste. Aqui está colocando desconto, e lá em cima ele está colocando reajuste. Então, você tem que interpretar isso. Se aqui cair numa prova, num teste, ele não vai dizer assim, olha, calcule desse jeito, igual o valor mais, abre parênteses, o valor vezes o percentual. Ele não vai lhe dizer isso, não. Ele não vai dizer isso. O que ele vai dizer é calcule o preço final, certo? Então tem que ter atenção, tem que interpretar. O Excel ele depende muito de lógica, de você fazer observações que sejam observações lógicas, certo? Ah, o professor disse que toda vez que tiver total, é soma. Nem toda vez, dependendo de como estão os dados. Né? Ah, o professor falou que toda vez que tiver porcentagem é mais. Não, dependendo. Aqui ele está dizendo que é reajuste, então é mais. Você vai somar vai ser o valor mais o reajuste. Desconto, o valor menos o desconto. Né? Beleza? Então, vou dar uma pausa agora, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Beleza? Até mais.